O voo 495 da Martinair está a minutos do pouso em Faro, Portugal. O motor esquerdo estava fazendo um barulhão. E de repente, ouvimos um estrondo enorme. Foi uma destruição total. 56 pessoas morreram. Uau, veja isso. Os investigadores rapidamente encontram algumas provas intrigantes no local do acidente. Houve um corte de 5 centímetros e ele estava no lado esquerdo da pista. Isso é muito estranho. O trem de pouso está completamente danificado. Se a aeronave estivesse acima do peso, poderia exceder o limite do projeto, causando quebra e cisalhamento. Estava 32.200 quilos abaixo do peso. Não estava muito pesado. Então o que deu errado? Mayday Desastres Aéreos. Esta é uma história real baseada em relatórios oficiais e relatos de testemunhas. Desastre em Portugal. O voo 495 da Martinair está se aproximando da costa meridional de Portugal. Aproximação Martinair 495. Bom dia. O comandante é H.W. Van Staveren, de 56 anos. 139 quilômetros e 7.300 metros para o nível 2100. Piloto e instrutor de voo altamente experiente, ele está na Martinair há 24 anos. Descendo para o nível 2100. O copiloto é R.J. Klemenkoff, de 31 anos. Ele voa com a companhia holandesa há 3 anos. O membro mais jovem da equipe é o engenheiro de voo Gary Glantz, de 29 anos. Foi nosso último voo antes das férias de Natal. Todos estavam de bom humor. No meu trabalho como engenheiro de voo, eu sou responsável pela aeronave em geral para ter certeza de que tudo funciona corretamente. E, no geral, ser um terceiro par de olhos para os pilotos nos controles. A tripulação está voando em um DC-10, um jato de grande porte com 3 motores. Nos anos 90, o DC-10 era um dos tipos de aeronaves mais utilizadas pelas operadoras do mundo todo. Eles estão a menos de meia hora do pouso. Há 13 tripulantes e 327 passageiros a bordo. Obrigada. A maioria reside na Holanda. Estávamos a caminho de uma semana de férias no sul de Portugal, no Algarve. Indo para um clima mais quente do que a Holanda e fugindo do ano agitado que tivemos. O voo 495 está perto do fim de uma viagem de 2 horas e meia de Amsterdã ao aeroporto de Faro, em Portugal. Palavra de 7 letras para fontes de maçã. Pomares. Eu estava viajando com Ivone, minha namorada na época, agora minha esposa. Foi uma sorte eu me sentar na primeira fila. Então eu tinha bastante espaço para mover as pernas. Parece que está chovendo muito lá. Ao descerem em direção ao aeroporto de Faro, os pilotos esperam encontrar algum mau tempo. Nós sabíamos que iríamos enfrentar pancadas de chuva. Você precisa estar extremamente ciente das tempestades e garantir que não afetem sua trajetória de voo. Fazemos de tudo para evitá-las, pois podem produzir mudanças de vento inesperadas, microbursts, tesouras de vento. Quando uma tempestade se move sobre uma pista ativa, o potencial de tesoura de vento pode tornar o pouso de uma aeronave muito perigoso. Nós não sentimos que seria um grande problema, só uma coisa a ser monitorada. Se o tempo piorar, eles podem desviar para o norte, para Lisboa. Mas neste momento não é necessário. Martinair 461, visual da pista. Poucos minutos antes deles, outro voo da Martinair pousa em Faro. Liberado para pouso na pista 11.
O boletim meteorológico indica que a tempestade mais próxima está a cerca de 10 quilômetros a oeste da pista. Saber que outros aviões estavam voando essa mesma aproximação e que ninguém havia relatado grandes problemas nos fez sentir que era seguro continuar. 495 virando para aproximação. A 13 quilômetros de distância, o Martinair 495 inicia sua aproximação final para a pista 11. O comandante escolheu ser o piloto monitorando para supervisionar toda a aproximação e deixar o copiloto se concentrar só em voar a aeronave. Eles descem nas nuvens de chuva, confiantes de que a tempestade mais próxima ainda está a quilômetros de distância. Informe na distância mínima ou com a pista à vista. A pista está com as superfícies inundadas. Entendido. 495. Com a pista molhada, a tripulação configura o avião para fazer o que é chamado de pouso positivo. Um ponto de toque positivo ocorre quando os pneus principais cortam camada de água da pista e melhoram a capacidade de parada da aeronave. Baixar trem. Baixar trem. Com uma pista molhada, você quer tocar o solo a uma taxa firme e positiva, em vez de tentar flutuar para um ponto de toque mais suave. Altímetros? Definidos 3 vezes. A 6 quilômetros do pouso, os pilotos fazem suas verificações finais. Spoilers. Prontos. Flaps, aerofólios? 50 pouso. O motor esquerdo fazia muito barulho e sacudia toda vez que estava em potência total. O avião estava subindo e descendo. Então isso não era reconfortante. Martinair 495 liberado para pouso na pista 11. Vento 150, 15 nós, máximo 20. Liberado para pouso. O voo 495 está a menos de 1 minuto do pouso, quando o tempo piora muito. Antigelo do para-brisa. Eu não consigo ver nada. Deixa comigo. Os limpadores estão em rápido. Tudo bem, está tudo bem. Eu estava apertando a mão da Yvonne, cada vez mais firme. Estava mortalmente quieto no avião. O avião está a apenas alguns segundos do pouso. De repente, ouvimos um estrondo enorme. Eu caí da cadeira e então eu vi a Galley se desfazer em pedaços. Eu sabia que seríamos esmagados. O voo 495 desliza mais de 100 metros para fora da pista, no aeroporto de Faro. Bombeiros e equipes de resgate correm para o local. Incrivelmente, muitos dos passageiros e tripulantes sobrevivem. Havia pessoas gritando, chorando e correndo. Eu não via a minha namorada. Meu primeiro pensamento foi, eu nunca mais verei Yvonne de novo. Aqueles com sorte o bastante para escapar procuram por entes queridos. De repente, eu ouço o meu nome. Então, ao longe, eu vi a Yvonne parada lá. Conseguimos encontrar um ao outro.
Os feridos são levados para hospitais próximos. Dentre as 340 pessoas a bordo, 54 passageiros e 2 tripulantes da cabine morreram, tornando esta uma das piores catástrofes da aviação em mais de uma década em Portugal. Uma investigação detalhada está em andamento para saber por que este avião atingiu a pista e pegou fogo. Veja se podemos encontrar os gravadores de voo. Tudo bem. Investigadores da Autoridade Nacional de Aviação Civil de Portugal e da NTSB norte-americana chegam para inspecionar os destroços do voo Martinair 495. Um DC-10 é uma aeronave grande e havia pedaços dele por toda a parte. A asa direita havia se separado do resto da aeronave. A estrutura da asa é a estrutura mais forte em toda a aeronave. Então, deve ter havido uma quantidade enorme de estresse para fazer a asa se separar. É incrível que tantos tenham sobrevivido. Os destroços mostraram que a maior parte da aeronave foi destruída pelo fogo. 80% a 90% das pessoas morreram no incêndio pós-impacto. Ficamos muito preocupados porque se tem uma coisa suspeita em uma aeronave que está em operação em todo o mundo, você quer encontrar. Isso é ótimo. Bom trabalho. Tomara que os dados voltem rápido. Os investigadores recuperam as caixas pretas contendo o gravador de dados de voo e o gravador de voz da cabine. Queríamos tentar entender o que se passou nos momentos finais do voo, em termos de velocidades, em termos de decisões e também o que aconteceu pouco antes do pouso. Uau, veja isso. A 400 metros da cabeceira da pista, os investigadores descobrem o ponto inicial de impacto da aeronave. Houve um corte profundo de 5 centímetros e ele estava no lado esquerdo da pista. Então bateu aqui e desviou para a direita. É profundo. Eles devem ter caído com força. Os arranhões que vimos na pista revelaram que o avião aterrissou com muita força. E por isso as marcas eram profundas. Talvez um dos motores tenha falhado. Por que o avião pousou com tanta força? Foi um problema com o trem de pouso, um problema com as velocidades ou com os motores? Então temos que investigar. São todos? Vamos ver o que temos. Você sempre examina os motores e havia danos substanciais. Tivemos que determinar se houve algum tipo de defeito no motor. Os investigadores examinam um componente-chave do filtro de óleo do motor chamado detector magnético de limalha. Um detector magnético de limalha é um pequeno dispositivo em forma de cilindro localizado dentro do filtro de óleo do motor. Quando uma peça do motor se desgasta, lascas ou limalhas de metal quebrado aderem a um ímã à medida que passam pelo filtro de óleo. É conhecido como fazer metal. Por que há mais metal neste detector do que o esperado? Qual parte do motor está se desgastando? As ligas são ligeiramente diferentes. Elas desgastam a taxas diferentes. Então é possível dizer, através da análise de laboratório, qual parte do motor está se desgastando e com que rapidez. Parece limpo, sem lascas. Não há evidência de detritos metálicos dentro do sistema de óleo. Os motores parecem bons. A partir dos testes realizados nos motores, concluiu-se que os motores não contribuíram para o acidente. Àquela altura da investigação, não tínhamos uma boa ideia do que procurar a seguir. Nós só tínhamos que continuar. Isso é muito estranho. Eles logo percebem que parte do trem de pouso direito está quebrada. O fato de parte do trem de pouso direito ter fraturado é muito incomum. É quase impossível fazer com que ele falhe.
As forças necessárias para cisalhar o trem de pouso assim são enormes. Os trens de pouso são projetados e testados para serem capazes de suportar o choque de um pouso de 200 toneladas. Nunca devem se partir. Tivemos que confirmar se havia algo errado com aquele trem, no metal usado ou talvez na manutenção dele. Qualquer coisa que pudesse causar alguma falha no trem. E se foi um problema no design, isso é muito sério. A falha do trem de pouso no impacto explicaria esse trágico acidente. Já recebemos esse trem de pouso aqui? Ainda não. Vou acelerar. O trem de pouso quebrado. Essa talvez foi a questão mais importante para desvendar. Enquanto os investigadores esperam pelo trem de pouso direito do voo 495, eles ponderam sobre o que pode ter causado a sua quebra. Talvez o avião estivesse muito pesado. Se a aeronave estivesse acima do peso e fizesse um toque muito firme, as cargas exercidas poderiam exceder o limite do projeto, causando sua quebra e cisalhamento. Vamos ver o manifesto de carga. Avião e carga pesavam cerca de 127 mil quilos. Havia 340 pessoas a bordo. Vamos dizer 24 mil quilos. Combustível? O combustível, 9 mil quilos. Então, o peso total no pouso era de 160 ou 100 quilos, mais ou menos. O peso máximo é 192.320 quilos. 192.320. Então, eles estavam 32.200 quilos abaixo do peso. Não estavam muito pesados. O peso do avião não causou a falha do trem de pouso na aterrissagem. E quanto à distribuição de peso? Você tem que ter a carga e os passageiros devidamente distribuídos para que a aeronave voe como os pilotos querem que voe. Estava perfeito. Tudo foi devidamente carregado, devidamente armazenado, devidamente travado, então não foi um problema. Com peso e equilíbrio descartados, os investigadores podem finalmente testar o trem de pouso direito. Os registros de manutenção estão atualizados. Vamos ver se o aço não estava forte o suficiente. Outra coisa que procuravam era alguma fraqueza pré-existente no aço. Se isso ocorreu no processo de fabricação, poderia afetar as aeronaves em operação no mundo todo. Eles realizam algo chamado ensaio de dureza Vickers. Um ensaio de dureza Vickers é um teste padrão da indústria para avaliar a resistência de um determinado componente ou peça de metal. Um diamante em forma de pirâmide é pressionado contra o aço, deixando uma reentrância ou indentação. Você pode medir a profundidade e o diâmetro da indentação e derivar a resistência metalúrgica do que está testando. O valor de dureza é 658. Então o aço era forte o suficiente. Os investigadores não encontraram nenhuma fraqueza no metal usado para fazer o trem de pouso do avião. Foi determinado que não havia nada de errado com o trem de pouso. O que quer que tenha dado errado aconteceu antes que a aeronave tocasse a pista. Ainda não há pistas que possam ajudar a explicar por que o trem de pouso se partiu. A etapa seguinte da investigação foi saber como a tripulação estava operando durante a última fase do pouso. Isso é interessante. Declarações oficiais feitas pelos pilotos podem lançar alguma luz sobre os momentos finais do voo 495 da Martinair. Após o acidente, os investigadores procuraram nós três. Nós tivemos
entrevistas fechadas. O comandante disse que o voo estava normal. A aproximação foi normal. A 60 metros estávamos na linha central. Então deveríamos estar bem. Mas alguns segundos depois, o comandante vê um raio. De repente sentiu uma taxa de descida alta. Tudo aconteceu tão rápido, mas tão rápido que a aeronave caiu. Segundo o comandante, ele viu um raio segundos antes de a aeronave começar a perder altitude rapidamente. Taxa de descida. Parecia que Deus tinha agarrado o avião com as mãos e arremessado no chão. Ouça isso. O copiloto afirmou que o tempo estava ruim e que estava chovendo muito. Estava tempestuoso e muito turbulento. Os investigadores se perguntam se mudanças repentinas no vento podem ter contribuído para a queda do voo 495. A tripulação do voo indicou aos investigadores que eles estavam em uma área de fortes tesouras de vento, uma condição climática muito dinâmica. Eles enfrentavam turbulência. As coisas estavam mudando muito rapidamente. O piloto encontrou uma tesoura de vento na aproximação final? A equipe entrevista o controlador de tráfego aéreo para melhor entender as condições que os pilotos enfrentavam. Pode me dizer o que houve com o voo 495? Tudo parecia perfeitamente normal. Eles estavam em aproximação final e confirmaram que tinha pista à vista. Então os liberei para pouso. Martiner 495, liberado para pouso na pista 11. O vento 150, 15 nós, máximo 20. Os controladores estavam confiantes de que executaram bem as tarefas. Então não acharam que fizeram nada de errado e que deram as informações corretas. Eles relataram algum problema com o avião? Não, de forma alguma. E quanto ao clima? Estava chovendo, mas outros aviões estavam decolando e pousando sem dificuldade. Martiner 461, visual da pista. Poucos minutos antes do acidente, o controlador entrou em contato com uma aeronave que decolou e outra que pousou na mesma pista. Liberado para pouso na pista 11. Nenhum dos voos relatou condições meteorológicas extremas sobre a pista. E quanto a tesouras de vento? Os sensores da pista detectaram alguma coisa? O aeroporto de Faro está equipado com 2 anemômetros, que medem a velocidade e a direção do vento, localizados na pista 29 e na pista 11. Se os anemômetros detectarem uma mudança repentina na velocidade do vento de 15 nós ou mais, um aviso de tesoura de vento é acionado automaticamente. Sim, houve alertas de tesouras de vento. Mas aconteceram depois que a aeronave já havia caído. Se o voo 495 foi atingido por uma tesoura de vento extrema antes de cair na pista, o sistema a teria detectado, mas isso não aconteceu. Havia um conflito de informações entre o que a tripulação disse e o que o controlador reportou. As declarações das tripulações não correspondem ao relato do controlador sobre o tempo. Obrigado. A melhor coisa para comprovar o que aconteceu era ouvir atentamente o que os pilotos diziam uns aos outros na cabine. Vamos começar com um briefing de aproximação. Uma semana após a queda do voo 495, os dados do gravador de voz da cabine estão prontos para serem revisados. Faça a aproximação em flap 50. Fala os mínimos se aproximando e pista à vista. Você olha para fora e pista molhada. E acione os limpadores. Entendido. À medida que a tripulação se prepara para a aproximação, toma conhecimento das condições meteorológicas no aeroporto de Faro. Você tem que fazer um ponto de toque positivo. Sim. Certo. Obviamente, eles estão preocupados com as condições da pista. Em um toque positivo,
A aeronave toca o solo com firmeza suficiente para cortar a água, permitindo que os pneus se fixem no asfalto e diminuam a velocidade do avião. Eles querem baixá-lo com força para evitar aquaplanagem e esgotamento da pista. Então, o que deu errado? Os pilotos de alguma forma falharam com seu plano ao se aproximarem da pista? 800 metros. Passamos. A velocidade está meio baixa. A velocidade está baixa. Baixa. Certo. A velocidade é um problema. Indo para uma pista molhada, o controle da velocidade do ar é muito importante para que você não tenha demais e o avião flutue. Mas você não tenha muito pouco e acabe impactando a pista com força. Tudo bem, vamos ouvir mais. A velocidade está boa. Antigelo no para-brisa. Eu não consigo ver nada. Deixa comigo. Os limpadores estão no rápido. Conforme o avião se aproxima do solo, a tripulação enfrenta condições tempestuosas. Está meio baixa. Baixa. Sim. Empuxo. Por que o comandante grita empuxo? Para o comandante dizer isso naquele momento, isso traz a seguinte questão. Tiveram um problema na fase final do pouso. Vamos ver o perfil de descida. Se o voo 495 voou na trajetória certa, o gravador de dados confirmará. Aqui está. O gravador de dados de voo fornece dados objetivos e claros sobre o que o avião estava realmente fazendo. O avião estava voando na velocidade adequada? As mudanças na velocidade do ar eram indicativas de uma condição climática severa? E os pilotos estavam respondendo a essas mudanças? O piloto automático está ativado. Certo, então eles estão descendo no ângulo padrão e eles mergulham aqui e se recuperam. Parece bem. A 60 metros, cerca de 20 segundos da aterrissagem, estavam em uma trajetória normal. Algo aconteceu entre ela e o ponto de toque. Vamos dar uma olhada na velocidade no ar. Parece que estão voando a 145 nós até aqui e, em seguida, a velocidade no ar salta e, em seguida, cai para 139 nós. Os investigadores localizam evidências de flutuações na velocidade durante o último minuto do voo. Essas flutuações na velocidade do ar podem ser causadas por rajadas de vento conforme eles se aproximaram do pouso. A velocidade está meio baixa. A velocidade está baixa. A velocidade está boa. O comandante estava preocupado que sua velocidade não fosse rápida o bastante para compensar o forte vento contrário. Essas flutuações parecem muito extremas para serem causadas pelos ventos de 20 nós relatados pelo controlador. Precisamos de uma análise completa das condições climáticas na aproximação final. Os investigadores pedem ao Laboratório Aeroespacial da Holanda que realize um estudo meteorológico aprofundado para determinar se os ventos eram mais fortes do que aqueles relatados no voo 495. E quanto aos dados da aceleração automática? Vamos dar uma olhada. Sim, as flutuações nas acelerações automáticas correspondem às flutuações da velocidade no ar. Se houver um aumento na velocidade no ar, o sistema de aceleração automática diminuirá a potência que está sendo comandada, a quantidade de empuxo que os motores estão produzindo. Se a velocidade do ar ficar baixa, o sistema de aceleração automática comandará um aumento de empuxo para levar o avião até a velocidade no ar comandada. Os aceleradores automáticos estavam de fato se ajustando às mudanças dramáticas na velocidade do ar. Uau, veja isso.
102% de potência. Os investigadores descobrem um pico muito alto na potência do motor, a 2 km da cabeceira da pista. O comando de 102% do sistema de aceleradores automáticos é uma quantidade enorme de potência. Seria semelhante à quantidade de potência que você usaria para decolar. Potência demais para tentar pousar. E então aqui, a potência cai para 40%. A equipe descobre que a potência caiu para o mínimo, ou o motor ficou em marcha lenta logo depois. Isso é muito rápido para o sistema de aceleração automática funcionar por conta própria. Para os motores desacelerarem tão rapidamente como o fizeram, as alavancas foram movidas mais rápido do que as embreagens da aceleração automática podem fisicamente movê-las. A única maneira de os aceleradores se moverem tão rápido seria se o piloto os estivesse ajustando manualmente para 40%. O sistema automático de aceleração pode fazer correções e tem que fazer ajustes manuais se os aceleradores não acompanharem. O copiloto, que é quem está pilotando, tomou a decisão de desativar o sistema de aceleração automática e diminuir o empuxo. E de fato ele puxou os manetes até a marcha lenta. Com tão pouca potência, eles teriam caído como uma pedra. De acordo com os dados, eles estavam caindo 300 metros por minuto. 300 metros é muito além do limite operacional de 180 metros por minuto para o DC-10. Como consequência da redução da potência, o avião atingiu a pista com força suficiente para quebrar o trem de pouso. Nunca experimentei uma aterrissagem tão dura como aquela. Eu acabei quebrando os dentes da minha boca. Ela foi muito dura. Os investigadores ficam com uma questão no ar. Por que a tripulação reduziria tanto a potência tão longe da cabeceira da pista? É o boletim meteorológico holandês. Os investigadores recorrem a uma análise meteorológica preparada pelo Laboratório Aeroespacial da Holanda para determinar se o clima afetou as ações da tripulação durante a aproximação final. Parece que o clima estava pior do que pensávamos. Sério? Eles atingiram não menos do que 3 microbursts separadas no último minuto do voo. Uau, certo. Uma microburst é uma coluna de ar que desce das nuvens de chuva, atinge o solo e se espalha horizontalmente. Ela leva a flutuações significativas na velocidade de um avião. Quando, exatamente? A primeira foi em 210 metros. A segunda foi entre 180 metros e 90 metros. E a última foi entre 60 metros e 33 metros. Mas esta última foi a pior. A velocidade do vento saltou dos relatados 20 nós para 40 nós. Uau! Isso teria acionado uma alerta de tesoura de vento se tivesse uma instalada no avião. Então o vento muda de um vento de proa para um vento de cauda. Uma mudança repentina de vento de proa para vento de cauda é o pior tipo de tesoura de vento, porque um vento contrário melhora seu ângulo de ataque para garantir que a aeronave tenha uma boa sustentação. Quando o vento muda para vento de cauda, você perde esse desempenho aerodinâmico. Se você não tiver um empuxo para compensar imediatamente, a aeronave cairá. Vamos comparar isso com os dados de aceleração automática. Eles se alinham. Para cada microburst, há um aumento correspondente na potência do motor à medida que os aceleradores automáticos tentam manter a velocidade do avião. O acelerador automático estava subindo e descendo. Ele estava com dificuldade para lutar contra aquelas fortes downbursts.
A downburst causa uma diminuição na estabilidade, o que significa oscilações de rolamento e arfagem induzidas por turbulência. Teria sido uma viagem turbulenta. Sim. À medida que passavam por cada microburst, os aceleradores automáticos se ajustavam às mudanças nas rajadas de vento. Nos momentos finais, a aproximação foi em condições extremas. Houve muitas oscilações de velocidade, e isso criou muito estresse para o piloto voando naquela hora. O copiloto provavelmente teria ficado surpreso com a mudança inesperada do tempo. E sabendo que precisava fazer um pouso positivo na cabeceira da pista, ele vê o aumento de potência para 102% e toma uma atitude corretiva. Para pôr o avião no chão, o copiloto cancela o acelerador automático e reduz a potência para marcha lenta. Os investigadores agora veem o quão infeliz foi a escolha dele no momento. Ele cortou a energia exatamente ao mesmo tempo que a última downburst os atingiu. Empuxo! O comandante tenta impedir a descida descontrolada do avião. Mas é tarde demais. O comandante tinha que ter interferido antes. Ele deveria ter reconhecido que algo não estava certo. O comandante deveria ter assumido e pousado sozinho. Os investigadores suspeitam que a mudança repentina no clima, combinada com a decisão do piloto de cortar a potência muito cedo, fez com que a aeronave pousasse com mais força do que foi construída para suportar. Mas uma pergunta permanece sem resposta. Se os ventos estavam soprando a 40 nós, a 800 metros da pista, os ventos na pista não estariam com rajadas mais fortes do que os 20 nós relatados pelo controlador? A equipe retorna às investigações ao controlador de tráfego aéreo que supervisionou o voo 495 da Martinair. Você relatou que os ventos na pista 11 estavam com rajadas de até 20 nós. Isso é correto. Mas isso não parece certo. O estudo meteorológico holandês confirmou que houve 3 microbursts no último minuto de voo, com rajadas muito mais altas do que isso. Você pode me mostrar os dados reais da pista 11? De acordo com os dados brutos, os ventos estavam com rajadas de 35 nós. Agora sim faz sentido. Mas como você pôde relatar erroneamente as condições do vento? Nós recebemos dados do vento a cada 30 segundos a partir desse dispositivo. Ele deve ter sido alterado para a pista 29. Em vez de a pista 11. Os investigadores descobrem que os controladores de tráfego aéreo do aeroporto de Faro selecionaram erroneamente a leitura do vento na pista 29 em vez da pista 11. Os aeroportos são lugares grandes, então quando você tem anemômetros nas extremidades opostas do aeroporto, é de se esperar que frequentemente haja uma diferença na direção e na velocidade de um vento relatado. Martinair 495 autorizado para pouso na pista 11. Vento 150, 15 nós, máximo 20.
Liberado para pouso. As informações do controlador que eles forneceram à tripulação não eram representativas do que realmente estava ocorrendo na pista. Pista molhada, ventos laterais. É um caso completamente diferente. Se os pilotos estivessem cientes, teriam arremetido. Os investigadores descobriram o que derrubou o voo 495. Virando para aproximar. 495 entendido. Informe na distância mínima ou com a pista à vista. A pista está com a superfície inundada. Entendido, 495. Baixar trem. Baixar trem. Com muita água sobre a pista de Faro, a tripulação planeja um ponto de toque positivo na cabeceira da pista. Liberado para pousar na pista 11. Vento 150, 15 nós, máximo 20. Mas eles não estão cientes da gravidade das condições meteorológicas. Eu não consigo ver nada. Deixa comigo. Eles são atingidos por uma série de microbursts inesperadas, fazendo com que a potência do motor dispare automaticamente. Preocupado que o excesso de potência seja demais para um toque positivo, o copiloto reduz a potência para a marcha lenta assim que ocorre a última microburst. Isso os torna vulneráveis a ventos fortes. E a aeronave caiu de 45 metros. Taxa de descida. O voo 495 bate no solo a 300 metros por minuto. O perigo de estar lento e encontrar uma corrente descendente é que você pode não conseguir recuperar a tempo e isso pode ser desastroso. Eles poderiam ter entrado com uma velocidade maior. Eles poderiam ter executado uma arremetida, mas a verdade é que a tripulação de voo deu o seu melhor. Não foi um acidente onde podemos ver negligência ou erro grosseiro. Após o relatório sobre a queda do voo Martinair 495, os investigadores fazem uma série de recomendações. Este acidente seria mais um exemplo de recuperação inadequada, de tesoura de vento sendo aplicada em tempo hábil. Portanto, isso exige treinamento adicional de pilotos. Isso exige sistemas de detecção de tesouras de vento em aviões. Isso exige uma abordagem mais agressiva e arremetidas em condições instáveis. Pouco depois do acidente, o aeroporto de Faro modernizou seus sensores e visores de vento para estarem de acordo com regulamentos internacionais. As informações essenciais que os controladores fornecem aos pilotos precisam ser precisas. Essas são algumas das lições que a indústria aprendeu e implementou após esse acidente. Uma das coisas que me disseram quando eu estava me tornando piloto é nunca baixe a guarda. Você pode estar tendo um voo lindo, maravilhoso, e em um piscar de olhos as coisas mudam. Isso está arraigado na minha mente. Esteja sempre pronto para o inesperado.